Bom, iremos continuar a nossa gravação do texto referente aos parâmetros curriculares nacionais no que diz respeito à pluralidade cultural e orientação sexual. Hoje vamos ler sobre ensino e aprendizagem na perspectiva da pluralidade cultural. O tema pluralidade cultural propõe que seja revistas e transformadas práticas arraigadas, inaceitáveis e inconstitucionais, enquanto se ampliam conhecimentos acerca das gentes do Brasil, suas histórias, trajetórias em território nacional, valores e vidas. O trabalho volta-se para a eliminação de causas de sofrimento, de constrangimento e, no limite, de exclusão social da criança e do adolescente. Além disso, o tema traz oportunidades pedagogicamente muito interessantes, motivadoras, que entrelaçam escola, comunidade local e sociedade, ampliando questões do cotidiano para o âmbito cosmopolita e vice-versa, colocando-se assim simultaneamente como objeto e como meio do processo educacional. Para os alunos, o tema da pluralidade cultural oferece oportunidades de conhecimento de suas origens como brasileiro e como participantes de grupos culturais específicos. Ao valorizar as diversas culturas que estão presentes no Brasil, propicia ao aluno a compreensão de seu próprio valor, promovendo sua autoestima como ser humano pleno da dignidade, cooperando na formação da autodefesa a expectativas indevidas que lhes poderiam ser prejudiciais. Por meio do convívio escolar, possibilita conhecimentos e vivências que cooperam para que se apure sua percepção de injustiças e manifestações de preconceito e discriminação que recaiam sobre si mesmo ou que venham a testemunhar, e para que desenvolva atitudes de repúdio a essas práticas. No âmbito instrumental, o tema permite a explicitação dos direitos da criança e do adolescente referentes ao respeito e à valorização de suas origens culturais, sem qualquer discriminação. Exige do professor atitudes compatíveis com uma postura ética que valoriza a dignidade, a justiça, a igualdade e a liberdade. Exige também a compreensão de que o pleno exercício da cidadania envolve direitos e responsabilidades de cada um para consigo mesmo e para com os demais, assim como direitos e deveres coletivos. Traz para os conteúdos relevantes no conhecimento do Brasil aquilo que diz respeito à complexidade da sociedade brasileira, sua riqueza cultural e suas contradições sociais. Ao mostrar as diversas formas de organização social desenvolvidas por diferentes comunidades étnicas e diferentes grupos sociais, explicita que a pluralidade é fator de fortalecimento da democracia pelo adensamento do tecido social que se dá pelo fortalecimento das culturas e pelo entrelaçamento das diversas formas de organização social de diferentes grupos. Esse tema necessita, portanto, que a escola, como instituição voltada para a constituição de sujeitos sociais e ao afirmar um compromisso com a cidadania, coloque em análise suas relações, suas práticas, as informações e os valores que veicula. Assim, a temática da pluralidade cultural contribuirá para a vinculação efetiva da escola a uma sociedade democrática. Ensinar pluralidade cultural ou viver pluralidade cultural? Eis a questão. Pela educação, pode-se conhecer, no plano das atitudes, a discriminação manifestada em gestos,
comportamentos e palavras, que afasta e estigmatiza grupos sociais. Contudo, ao mesmo tempo em que não se aceita que permaneça a atual situação em que a escola é cúmplice, ainda que só por omissão, não se pode esquecer que esses problemas não são essencialmente no âmbito comportamental, individual, mas das relações sociais, e como elas têm história e permanência. O que se coloca, portanto, é o desafio de a escola se constituir um espaço de resistência, isto é, de criação de outras formas de relação social e interpessoal, mediante a interação entre o trabalho educativo escolar e as questões sociais, posicionando-se crítica e responsavelmente perante elas. Assim, cabe à escola buscar construir relações de confiança para que a criança possa perceber-se e viver, antes de mais nada, como ser em formação e para que a manifestação de características culturais que partilhe com seu grupo de origem possa ser trabalhada como parte de suas circunstâncias de vida, que não seja impeditiva do desenvolvimento de suas potencialidades pessoais. É possível identificar no cotidiano as muitas manifestações que permitem o trabalho sobre pluralidade. Os fatos da comunidade ou comunidades do entorno escolar, as notícias de jornal, rádio, TV, as festas das localidades, estratégias de intercâmbio entre escolas de diferentes regiões do Brasil e de diferentes municípios de um mesmo estado. A escola deve trabalhar atenta às limitações éticas. Assim, quando se fala de alguma comunidade, é preciso ter certeza de que se referem a conhecimentos reconhecidos por essas comunidades como verdadeiros. Então, como conseguir informações? Nesse sentido, a prática de intercâmbio escolar e da consulta a órgãos comunitários e da imprensa, inclusive das próprias comunidades, é instrumento pedagógico privilegiado. Com isso, será possível transformar a possibilidade de obter informações das comunidades em favor de corresponsabilização social pelos rumos da discussão da formação de crianças e adolescentes. É importante abrir espaço para que a criança e o adolescente possam manifestar-se, viver o direito à voz e a experiência pessoal e intransferível, que permite um oportuno e rico trabalho de língua portuguesa. Assim também, o exercício efetivo do diálogo, voltado para a troca de informações sobre vivências culturais e esclarecimentos acerca de eventuais preconceitos e estereótipos, é componente fortalecedor do convívio democrático. O cotidiano da escola permite viver algo da beleza da criação cultural humana em sua diversidade e multiplicidade. Partilhar um cotidiano onde o simples olhar-se permite a constatação de que são todos diferentes, traz a consciência de que cada pessoa é única e, exatamente por essa singularidade, insubstituível. Exatamente por essa singularidade insubstituível. O simples fato de os alunos serem provenientes de diferentes famílias, diferentes origens, assim como cada professor ter ele próprio uma origem pessoal e os outros auxiliares do trabalho escolar terem também, cada qual, diferentes histórias, permite desenvolver uma experiência de interação entre diferentes, na qual cada um aprende e cada um ensina. O convívio aqui é explicitação de aprendizagem a cada momento. O que um gosta e o outro não. O que um aprecia e o outro talvez despreze. Aprender a posicionar-se de forma a compreender a relatividade de opiniões, preferências, gostos, escolhas, é aprender o respeito ao outro. Ensinar suas próprias práticas, histórias, gestos, tradições,
e fazer-se respeitar ou dar-se a conhecer. Para o aluno, importa ter segurança da aceitação de suas características, ter disponível a abertura para que possa dar-se a conhecer naquelas que sejam experiências particulares suas ou do grupo humano a que se vincule, e receber incentivos para partilhar com seus colegas a vivência que tenha fora do mundo da escola, mas que possa ali ser referida como contribuição sua ao processo de aprendizagem. Resumindo, trata-se de oferecer à criança e construir junto com ela um ambiente de respeito, pela aceitação de interesse, pelo apoio à sua expressão, de valorização, pela incorporação das contribuições que vem a trazer. É claro que aquilo que se apresenta para o aluno é idêntico ao que se apresenta para o professor e demais funcionários da escola. Uma organização escolar que saiba estar atenta às singularidades dos profissionais que ali atuam, respeitando suas características próprias, entendendo que esse respeito é a base para a atuação profissional, e tal respeito não é incompatível com o respeito às normas institucionais, embora possa, às vezes, exigir flexibilidade em suas aplicações, por exemplo, os feriados religiosos. Tal atuação não é simples e exige por parte do professor a consciência de que ele mesmo estará aprendendo, uma vez que nessa área a prática do acobertamento é muito mais frequente que a prática do desvelamento. A prática do acobertamento é a mais usual, porque assim se estabeleceu no campo social. Vive-se numa realidade na qual a simples menção da palavra discriminação assusta, uma vez que se convencionou aceitar, sem discussões, a ideia de que no Brasil todos se entendem e são cordiais e pacíficos. O mito da democracia racial. Mas ainda, muitas vezes, a ideia de aceitar que o preconceito existe gera tanto medo de ser acusado, de ser preconceituoso, como medo de ser vítima de preconceito. Essa atitude é o que se chama popularmente de política de avestruz, na qual, por se fazer de conta que um problema não existe, tem-se a expectativa de que ele deixe, de fato, de existir. Na escola, a prática do acobertamento se dá quando se procura diluir as evidências de comportamentos discriminatórios, com desculpas muitas vezes evasivas. Um professor pode ter tratado um aluno mal porque estava nervoso, ou a ofensa de uma criança contra outra é tratada como se fosse um simples descuido, uma distração. A prática do desvelamento, que é decisiva na superação da discriminação, exige do professor informações, discernimento diante de situações indesejáveis, sensibilidade ao sentimento do outro e intencionalidade definida na direção de colaborar na superação do preconceito e da discriminação. A informação deverá permitir um repertório básico referente à pluralidade étnica suficiente tanto para identificar o que é relevante para a situação escolar, como para buscar outras informações que se façam necessárias. O discernimento é indispensável, de maneira particular, quando ocorrem situações de discriminação no cotidiano da escola. Enfrentar adequadamente o ocorrido significa tanto não escapar para evasivas, quanto não resvalar para o tom de acusação. Se o professor se cala ou trata do ocorrido de maneira ambígua, estará reforçando o problema social. Se acusa, pode criar sofrimento, rancor e ressentimento. Assim, discernir o ocorrido no convívio é tratar com firmeza a ação discriminatória,
esclarecendo o que é o respeito mútuo, como se pratica a solidariedade, buscando alguma atividade que possa exemplificar o que diz com algo que faça, junto com seus alunos. Aqui se coloca a sensibilidade em relação ao outro, compreender que aquele que é alvo da discriminação sofre de fato e de maneira profunda é condição para que o professor, em sala de aula,